mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos. Eu tenho o administrativo da ONG. Várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma super transmissão ao vivo aqui do Intox. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil, host aqui do Intox. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com o querido Raul Lores, editor-chefe da Veja São Paulo, onde a gente vai falar sobre as cidades no pós-pandemia. Raul, querido, seja muito bem-vindo ao Intox de hoje. Está um pouquinho de atraso. Deixa eu ver se o Raul está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Raul? Agora sim. Não estava te ouvindo antes, não. Agora sim. Seja bem-vindo ao Intox de hoje, Raul. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo ótimo. Obrigado. No calor senegalesco de São Paulo. Raul, diretamente ali, ó, de uma unidade flexível da Regos na Paulista, né? Eu imagino que sair ali na Paulista nesse calor deve estar realmente absurdo. Pessoal, hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, né? Não só por todo esse conhecimento que o Raul vai trazer para vocês, mas também um tema que muitos de vocês pediram aqui para a gente, né? No Intox, a gente trazer temas bem específicos aqui das grandes cidades, né? E o Raul tem toda essa propriedade para falar para vocês. Lembrando a todos que a gente está ao vivo em vários canais, né? YouTube, LinkedIn do Intox, né? Então você pode participar de várias formas. Comentem de onde estão assistindo, cidade, bairro, estado, está de casa, está da praia, está do home office. A gente quer saber aqui. Mande suas perguntas nos comentários aí. Para o pessoal que está no LinkedIn, não esqueça de marcar eu ou o Raul nas perguntas com arroba para poder monitorar aqui. Para o pessoal que está no YouTube, basta mandar a pergunta, a gente monitora também a partir daqui. Lembrando que todas as lives aqui do Intox são traduzidas para Libras, a língua brasileira dos sinais, com legendas em português também e repostadas no YouTube da Regos Brasil e do Intox para trazer mais acessibilidade para o mundo de negócio. E agora é o momento para vocês compartilharem a live, né? Então, para quem não compartilhou ainda, compartilha agora. Deixa eu ler para vocês aqui a mini apresentação do Raul, se é que dá para a gente resumir o currículo. Então, aquele que é autor do livro São Paulo nas Alturas, né? Que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Raul Juste Lores, editor-chefe da revista Veja São Paulo. Está aqui na minha mão, a edição mais recente. Está aqui já, ó. A Vejinha, como todos nós conhecemos, né? Comentarista da Rádio CBN, foi correspondente já internacional em cidades como Pequim, Nova York, Washington, Buenos Aires, né? Editor do caderno Mercado na Folha de São Paulo. Estudou Urbanismo e Inovação Digital nos Estados Unidos pela Eisenhower Fellowship. Ele já ganhou o prêmio APCIA, né? APCA 2012, pela difusão da arquitetura e do urbanismo, né? Raul, seja muito bem-vindo ao Intox. Queria começar, então, pedindo assim, o que deu para aprender com essa pandemia toda na cidade, né? Na tua ótica ali de editor-chefe da Veja, né? Como é que foi? Em que momento caiu a bomba que 2020 e que 2021, provavelmente, são anos totalmente diferentes para vocês? Muito obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado aí por quem está nos assistindo. Eu acho que há várias bombas que a gente está se tocando, né? Talvez a mais importante delas é que todos nós somos passíveis de contágio e de transmitir a Covid. Eu acho que por décadas o Brasil, quando tinha algum dinheiro sobrando, a gente fazia estádios, usina nuclear, criava estatais, Transamazônica, né? Os militares adoravam isso, e a gente nunca levou a habitação a sério. Então, uma grande parte da população brasileira mora em favelas, em barracos, em cortiços. E no momento que a gente fala de confinamento, quarentena, distanciamento social,
a gente se deu conta que uma grande parcela da população brasileira não tem como ficar confinada nem distanciada. E essa grande parcela, ela não mora num lugar distante da cidade formal, da cidade tradicional. Então, os nossos motoboys, os nossos entregadores, os porteiros, as enfermeiras, a gente tem que lembrar que as favelas brasileiras têm classe média. Então, talvez, para mim, o grande drama dessa pandemia no Brasil foi notar que uma grande parcela da população brasileira está à mercê do contágio, sem ter como seguir as regras básicas para evitar a Covid. Então, quem sabe no pós-pandemia, a gente perceba que sem habitação de qualidade, você não tem todo o resto. É muito difícil ter saúde, educação, emprego, transporte, se tem aí uma porcentagem gigantesca de pessoas morando de forma muito, muito precária. Raul, inclusive, eu que estive lá com o Raul numa live da Vejinha, que foi muito bacana, a gente falando aí das tendências de trabalho na cidade, né, Raul? E uma das coisas que a gente falou foi exatamente isso, né? A gente discutiu muito sobre o home office, sobre como as pessoas não tinham estrutura de trabalhar em casa, e de repente se viram obrigadas a trabalhar em casa, e nessa mesma linha, né? Mesmo as pessoas, né, no seu ambiente privado, nunca pararam para pensar nas necessidades reais que elas poderiam ter ali, de saúde, de trabalho, de ergonomia e tudo mais. Agora, Raul, em termos assim, né, olhando para o desafio de vocês como mídia, né, como repórteres e tudo mais, foi um ano de muita reinvenção também, né? Migrar para o digital, providenciar todo esse conteúdo, essas entrevistas, com a pandemia na cidade, né? São Paulo sendo uma das cidades mais afetadas no mundo pela pandemia. Como que foi isso? Conseguiu colocar todo mundo de home office lá na redação? Não deu? Como é que foi organizar isso tudo? Olha, foi um novo Big Bang para a gente, porque dia 24 de março, todo mundo foi para casa, então a revista é pautada, editada, discutida, tudo de home office. Claro que os repórteres, sendo aí trabalhadores essenciais, puderam circular todo esse tempo, até porque a gente precisa visitar hospitais, pronto-socorro, favelas, governo, né, as coletivas do governo, então a gente continuou circulando. Agora, a revista em si teve que mudar muito. A gente tem que lembrar que quase metade da Veja São Paulo, e eu diria que 2/3 do nosso site, da Veja SP, são sobre roteiro da cidade de São Paulo, onde jantar, shows, exposições, programas para se fazer com crianças, teatro, cinema. Isso por vários meses, tudo fechou. Então, eu lembro que a primeira semana aí do confinamento, lá por volta de 16, 17 de março, nós jogamos fora umas 30 páginas de roteiro que nunca iriam ao ar, porque tudo estava sendo cancelado de última hora. Tivemos que inventar uma outra revista, que é a revista do que fazer em casa. E até hoje a gente está nesse híbrido. A gente tem poucas páginas sobre roteiro, mas muitas páginas do que se fazer em casa e como se manter seguro. Muito bom, é muito interessante ver esse movimento, né? É basicamente parecido aqui com o InTalks, né? A gente tinha um networking nos espaços de coworking, de repente, todo mundo no escritório privativo, né? Ou parte da população trabalhando de casa. Como é que fica aquele cafezinho? Como é que fica o networking? A gente digitalizou esse networking da noite para o dia aí. Agora, como é que você tem visto, Raul? Assim, olhando para a cidade de São Paulo, né? Você acha que, olhando para trás, eu sei que é sempre mais fácil, né? Apontar onde acertou e o que não foi feito, mas aparentemente São Paulo deu preferência para a ciência, deu preferência, né, para o entendimento técnico da situação como um todo, né? Onde você acha que as pessoas mais, quando interagiam com a Vejinha, onde as pessoas mais achavam que estavam os acertos? E se você tivesse que olhar assim para trás, talvez até mesmo na tua operação e pensar, puta, poderia ter feito alguma coisa diferente nesse sentido? Você acha que dava para voltar e fazer algo diferente ou não? O que foi feito estava dentro do esperado? Olha, eu acho que teve muita coisa improvisada, porque a gente tem que lembrar que o Brasil, não só São Paulo, mas o Brasil, ainda é um país bastante isolado do resto do mundo, por N razões. Né? Costuma-se culpar o português por a gente não ter aí relações com muitos países, mas tem a questão geográfica,
Nós estamos, de fato, muito longe até dos nossos vizinhos. Né? A população de muitos deles se concentra no Pacífico, a nossa se concentra no Atlântico, e tem cordilheira, floresta no meio. Então, nós estamos, de fato, longe dos grandes centros. Uma boa parte da nossa elite, políticos, empresários, não fala inglês, não lê imprensa internacional. Então, os lugares onde a pandemia começou antes, Coreia, Hong Kong, Singapura, Japão, estavam aí tomando atitudes de confinamento, de como reorganizar as escolas, o comércio, depois da Europa, que eu tenho a impressão que as autoridades brasileiras demoraram muito para estudar. Eu não falo apenas as negacionistas, porque as negacionistas até hoje elas não estudam e nunca estudaram, mas até as não negacionistas demoraram demais para ver o que Medellín, por exemplo, Medellín na Colômbia, que é uma cidade mais pobre que a maioria das cidades brasileiras. O prefeito lá foi muito rápido. E até hoje, tanto em termos de contágio quanto de mortes per capita, tem um número de matar de inveja qualquer cidade brasileira. Então, as políticas que foram implementadas lá, as cidades brasileiras não estudaram. Para não falar de Taipei, Hong Kong, Seul, mas até na região nós somos mais lentos. Então, eu acho que é um momento de reflexão. Nós somos aí quinto ou sexto país mais populoso do mundo, estamos entre as 11 ou 12 maiores economias do planeta, mas ainda somos muito, muito introvertidos e temos uma certa preguiça de aprender com exemplos externos. Então, para variar, eu sempre falo, leiam mais. Com certeza. Deixar o Raul tomar uma água ali, pessoal. Lembrar a todos que se conectaram agora, né? Ó, um Intox especial hoje, né? Com o Raul Loures, que é o editor-chefe da Veja São Paulo, a Vejinha. A gente está falando de cidade pós-pandemia. Participe, mande sua pergunta aí para o Raul. Não esqueça de me marcar, o pessoal que está no LinkedIn, marcar o Raul também. O pessoal que está no YouTube, basta mandar a tua pergunta que a gente está monitorando todas aqui, né? E aproveitem para fazer network nos dias de hoje, né? Que acontece muito de maneira digital. Raul, vamos começar a falar um pouquinho de cidades pós-pandemia, né? Com tudo isso que a Veja trouxe de conhecimento nos últimos anos e também, né, com base em todo o conteúdo que vocês geraram em 2020, que foi muito bacana. Como eu disse, eu participei de alguns deles e foi bem legal. Eu acho que a gente vai viver uma mudança, né? Eu acho que a primeira, você acha que realmente essa tendência, menos apartamento, mais casas, e São Paulo começar a seguir efetivamente o plano diretor, né? O plano diretor aprovado da cidade lá atrás, que ia tentar desverticalizar a nossa capital e que a gente ainda vê né? Muitos prédios saindo, regiões como Moema, aqui mesmo, Vila Olímpia, etc. e tal, que basicamente são tomadas por prédio, a Lapa, a Vila Leopoldina. Só que nessa pandemia a coisa mudou, é isso mesmo? Essa visão que vocês têm? Sabe, eu acho que não. Eu acho que essa busca por casas grandes é uma busca feita por uma pequena elite que tem poupança ou renda para se dar o luxo de abandonar o apartamento e ir para uma casa maior. Metro quadrado em São Paulo é uma coisa muito cara. E por que é muito cara? Porque nós somos uma cidade que ama desperdiçar espaços centrais. Né? A gente tem uns 20 bairros centrais, pelo menos, só de casas, com poucos moradores em cada uma delas. O centro de São Paulo, a gente tem que lembrar, tem centenas aí de prédios vazios. A gente tem áreas fabris desocupadas há pelo menos 30 anos, da Moca ao Brás, do Pari à Barra Funda, a Água Branca, a Lapa. E mesmo nas áreas supostamente densas, elas são densas em construção, não em gente. Você deu o exemplo de Moema, né? A gente pega Moema e Itaim. Parecem muito lotados, mas são lotados de prédios, não são lotados de gente. A Recoleta, em Buenos Aires, onde eu morei, é 4 vezes mais densa em habitantes por quilômetro quadrado que Moema e Itaim. Porque as nossas leis, e já vem isso dos anos 50, 60 e 70, as nossas leis são muito burras. E elas sempre tentaram estimular o uso do automóvel. Então, você espraia a cidade, todo mundo anda de carro e, supostamente, isso ia fazer bem à qualidade de vida e ao planeta. Então, na Recoleta, a média dos prédios é de 11 andares, mas não tem recuo na frente, não tem recuo dos lados, há muitas unidades. É quase aquele urbanismo de Paris, né?
todos os prédios são coladinhos, baixos, mas se ocupa literalmente todo o espaço do quarteirão. Então a pessoa desce do prédio, tem um café no térreo, tem um mercado, tem uma loja, o que faz com que todo mundo ande muito mais a pé. São Paulo foi por um caminho de subúrbio americano. Então tem bairros inteiros só de moradia, né, como Morumbi, Vila Nova Conceição, Alto de Pinheiros e vários outros. Então você, para ir para a tua academia de ginástica, você pega um carro. Ou você, para ir para o emprego, você pega um carro. E por aí vai, né? A nossa rede de metrô ainda é muito pequena. Então, a cidade de São Paulo, ela continua se espraiando, que para o planeta é muito ruim, né? Você pode morar numa casa com 3 árvores no quintal e achar que está contribuindo com a natureza, mas se todo dia você gasta 2 horas no trânsito, você está produzindo um CO2 que não compensa aquelas 3 arvorezinhas no quintal. A cidade mais verde dos Estados Unidos é Nova York. Incrivelmente falando. Ou seja, o habitante de Nova York prejudica muito menos o planeta Terra que o habitante de Orlando. Orlando é toda verde, toda cheia de casas, né, toda bucólica. Só que ali a população tão pouco densa, ela se espalhou para os lados, ela não cresceu para cima, né, ela cresceu para os lados. Então tudo é longe. Então a pessoa vai para o cinema, ou para o estádio de futebol, ou para trabalhar, ou para fazer compras, é tudo de carro. Ninguém consegue ir a pé para quase nada. Então, nesse aspecto, Nova York é um grande exemplo, como Barcelona, que é a cidade mais densa da Europa, e é uma cidade de um urbanismo muito inteligente e muito inovador desde o século XIX. O que eu acho que vai mudar em São Paulo, Tiago, é que a pandemia mostrou que a gente precisa ter serviços por perto. Se você não tem que ir todo dia para o trabalho, se você não precisa viajar 1 hora por dia, você quer pelo menos que perto da tua casa tenha um café com Wi-Fi ou tenha um cowork para ver gente. Nós somos seres sociais, a gente quer ver gente. As pessoas vão trabalhar em casa para o resto da vida. É uma viagem, porque nós não somos eremitas, e a gente precisa ter serviços por perto. Então, acho que hoje, mais que nunca, e há pesquisas aí, daquele site, né, do Viva Real, né, do Grupo Zap, que as pessoas estão procurando casas e apartamentos em áreas com serviços. Então, a Paulista, hoje, ela está mais cheia de gente, como eu presenciei agora pela manhã, do que a Faria Lima. O fato da Faria Lima não ter prédio residencial, não ter museu, centro cultural, não ter faculdade, não ter comércio de rua, fez com que a Faria Lima ficasse quase deserta. A Paulista continua cheia. Então, há um mix de usos e de gente que vai ser cada vez mais valorizado, especialmente entre os mais jovens. Se você anda de bicicleta, se você tem uma vida saudável, você quer estar perto das pessoas. Você não quer estar num enclave isolado. Bom, eu sou suspeito para falar, até porque o que o Raul tocou num tema, né, que envolve diretamente o nosso negócio aqui, né? Aliás, um grande abraço para todos os clientes, colaboradores da Regos, do Spaces, que sempre acompanham aqui o InTalks. Mas a gente vê realmente esse movimento das pessoas buscarem essa microvida nos bairros, né, de forma que elas possam produzir, ter lazer, diversão, né, e também estar próximo da escola do filho. Eu fiz uma conta esses dias, Raul, caí para trás, se a gente economizar meia hora de manhã e meia hora à tarde de trânsito, né, 1 hora por dia, são 20 horas no mês, são 240 horas no ano, equivale a 1,2 meses trabalhados. É a mesma coisa que você ser 1,2 meses mais produtivo em 12 meses, ou seja, você ganha 10% de produtividade, ou você tem 10% a mais de qualidade de vida, né? Se o seu negócio não vai produzir mais. Pô, hoje você voltar e entregar, né, 10% de qualidade de vida para qualquer pessoa, tenho certeza que qualquer um falaria sim, né? Ou, vamos pegar uma empresa, né, 10% de produtividade, muitas vezes é a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro, né? Se puder rodar com menos gente, ou se você puder ser mais produtivo para atender mais clientes, por aí vai. Então, é bem legal isso que o Raul trouxe, porque corrobora com tudo que a gente vem falando aqui.
E um segundo ponto, que aí eu sou mais suspeito ainda para falar, né, como embaixador de mobilidade sustentável de carro elétrico da Audi, né, tipo, falar de poluir, né, desperdício em trânsito é comigo mesmo, sei bem os impactos que isso causa, né, e como a gente pode fazer para mudar. Aí eu queria aproveitar esse gancho e falar o seguinte, Raul, você como urbanista, né, como é que você vê Smart Cities? Como é que você vê a cidade do futuro conectada, tudo funcionando? Você acha que São Paulo vai ser mesmo a Smart City do Brasil, ou talvez a gente vai pagar o preço por ser uma cidade tecnicamente já muito já desenvolvida nesse sentido, e a Smart City vai funcionar melhor para quem sair do zero? Olha, eu acho que Smart Cities, até em sociedades muito mais ricas que as nossas, ainda tem que mostrar mais serviço, né? Ou seja, Masdar, na Arábia Saudita, projetada lá pelo Norman Foster, ainda é uma cidade quase fantasma. Sondô, na Coreia do Sul, idem. Ou seja, a ideia de que não vamos criar um lugar perfeito, que os radares, os sensores, os programas vão decidir tudo. O ser humano gosta de caos. O ser humano gosta da diversidade, do encontro, da mistura, né? As grandes cidades do mundo, economicamente falando, Londres, Nova York, São Francisco, Hong Kong e algumas outras, Barcelona, Madrid, são muito misturadas. Tem imigrantes, tem pobre, tem rico, tem artista, tem boêmio, tem banqueiro, tem intelectual, tem empreendedor. Então, às vezes, essas cabeças de Smart Cities ainda são muito dominadas pela ideia do subúrbio americano. Todo mundo igual, em casas iguais, todo mundo de carro, infelizmente, às vezes a mesma cor da pele. O mundo é mais diverso que esse. E a gente vai enfrentar nos próximos anos, também por causa da pandemia, mas também por causa da tecnologia, um excesso de desempregados. Nós estamos literalmente demitindo milhões de seres humanos que cada vez vão ter mais dificuldade para achar um emprego. Então, a cidade é esse ponto de encontro onde a pessoa pode tentar achar uma oportunidade. Então, aqui no Brasil, muita gente fala, não, eu vou para o interior, eu vou para um condomínio fechado, eu vou morar 1h30 de São Paulo. Vai, se você já está com a vida ganha. Para a grande maioria dos brasileiros, o vou me esconder num condomínio fechado não é factível. Não há renda para isso. Imagina se os 6 bilhões de terráqueos decidissem morar numa casa com quintal afastada. Você imagina se os chineses, né, quase 1,5 bilhão de chineses, decidissem amanhã, olha, não vou mais entrar em metrô, não quero entrar em ônibus, não vou andar mais de bicicleta, vou andar de carro. O planeta ia ficar intoxicado. Então, eu acho que a cidade compacta, e para quem gosta do assunto, vale pesquisar o que a prefeita de Paris tem falado durante a pandemia, a Anne Hidalgo. Ela promete, aliás, a cidade de 15 minutos. A cidade de 15 minutos é a cidade onde a tua vida acontece a 15 minutos da tua casa, logo você pode usar uma mobilidade não poluente. Para isso, o Brasil tem que aprender muito. Muitos bairros de São Paulo, por exemplo, você não pode abrir um restaurante. Você não pode ter um café na esquina. São zonas estritamente residenciais. Logo, todo mundo anda de carro. Tem muitas áreas de São Paulo que não tem emprego, que não tem prédio de escritórios, que não tem cowork. Ou seja, são apenas dormitórios. Você não faz uma cidade de 15 minutos onde as pessoas só vão para dormir. Então, esses desafios a gente tem que sentar e pensar como mudar de Cidade Tiradentes ao Morumbi para criar essas áreas onde as pessoas não precisem viajar 2, 3 horas por dia.
Com certeza, muito bom. A gente explorou já aqui no Intox algumas vezes esse conceito da 15-minute city, bem legal você trazer. Inclusive, era uma das perguntas, já tinha vindo aqui da audiência, a Patrícia tinha mandado para entender o seu ponto de vista na cidade de 15 minutos. Então, legal que o Raul já adiantou um pouco das perguntas do pessoal. Deixa eu aproveitar e trazer a gente falando dessa questão, né? Você citou Londres, Paris, mas um dos movimentos que a gente viu em São Paulo, viu nas outras capitais do Brasil, desapareceu durante a pandemia, foi a micromobilidade, né? A mobilidade do patinete elétrico, da bicicleta. É lógico que durante a pandemia, devido à contaminação cruzada, né, esses serviços foram reduzidos, mas eles continuam sendo a maior tendência para frente. É isso que você acredita, como o avanço da sustentabilidade nas grandes cidades? Não? Eu acredito, e acredito por uma questão cultural e demográfica. Não é política de governo, nem política do mercado imobiliário. Até porque o governo fez tudo possível para inviabilizar o negócio dos patinetes. Pega, por exemplo, bairros que têm se valorizado muito nos últimos anos em São Paulo, né? Santa Cecília, Rua dos Pinheiros, Baixa Augusta, Vila Madalena, eles têm algo em comum. São áreas muito densas, áreas onde tem um mix de usos. Então, tem moradia, mas tem comércio, tem entretenimento, tem boteco na esquina, tem vida de rua. E por que isso é tão importante para esse mundo que está vindo? Porque há 20 ou 30 anos, e nem eu nem Tiago somos tão velhos assim, mas a gente lembra o mundo há 20 anos, as famílias eram muito mais tradicionais, era muito mais comum ter a mãe trabalhando em casa, o pai trabalhando fora, os filhos dentro de casa e essa família feliz assistindo Rock Santeiro, Jornal Nacional, a Globo à noite. Esse formato não existe mais. Os casais se separam, a mulher trabalha fora, os filhos não estão vendo novela às 8 da noite, quase ninguém mais tem um emprego para o resto da vida. Aliás, quem hoje quer um emprego para o resto da vida? Especialmente os jovens. E as pessoas usam o dia, usam a semana de forma diferente. Antes da pandemia, a gente tem que lembrar, segunda, terça, quarta eram dias que os botecos de São Paulo estavam cheios, que a Paulista estava cheia de gente. Então, aquelas pessoas que ficavam em casa vendo TV estão literalmente criando as startups do amanhã no boteco da esquina, desde que tenha Wi-Fi gratuito. E estão criando a sua startup para ir se alojar, se hospedar na Regus. Então, essa nova família, essa nova característica do emprego, pede cidades mais compactas. Porque se você está num condomínio fechado, no Panambi ou em Alphaville, é muito mais difícil ser marcado de última hora uma reunião com os teus 4 futuros sócios no café da esquina. Você não vai ficar viajando todo dia 1 hora de trânsito. Nem para o planeta isso seria sustentável. Então, essa mistura, e mesmo a nossa liberdade, a gente tem que lembrar, de novo, o Tiago e eu somos muito jovens, mas gente com 50, 60, 70 anos. Há 30 anos, eles tinham o mesmo casamento para o resto da vida, envelheciam muito mais rápido, tinham vários problemas que a nossa geração, que treina desde cedo, que descobriu pilates, yoga, alimentação orgânica, etc., a gente vai se manter mais saudável. E as pessoas se separam e se divorciam. Eu tenho amigos de 50, 60 anos que estão no Tinder e que corretamente marcam lá seus dates, segunda, terça, quarta, eles estão usando a cidade. Então, essa ideia da família isolada, que anda de carro para tudo e que tem um emprego estável para o resto da vida, isso vai ser cada vez mais uma minoria. A gente tem que pensar em cidades para a maioria. Eu, como mídia, faço a minha autocrítica, porque eu acho que a mídia retrata demais os mais ricos. Então, a gente fica falando de São Roque, Itu, fazenda isso, chácara aquilo. Gente, isso aí são 1.000, 2.000 pessoas que mesmo antes da pandemia não passavam um único fim de semana em São Paulo.
Os outros 10 milhões de paulistanos, 11 milhões, estão aqui, faça chuva, faça sol. E com o desemprego crescendo, eles vão ser mais ainda dependentes do futuro dessa cidade. Então a gente tem que pensar neles. Com certeza, muito bom. Muito obrigado, Raul, pelos comentários. Obrigado a todo mundo mandando perguntas. Eu vou começar a trazer algumas aqui também, que eu acho bem legal. Você citou um tema, Raul, que é a microeconomia, né? Essa economia de bairro, exatamente conectado aí com a inovação e tudo mais. E uma das coisas que a gente viu, e aí não só nos ambientes da Regus e do Spaces, mas eu acho que o mercado como um todo viu, a gente sabe que São Paulo é o berço das startups do Brasil, né? Apesar, não estou desconsiderando todas as outras cidades, até porque a gente sabe que tem muito potencial, mas em volume São Paulo toda essa inovação. E a gente fez aqui no Intalks, em dezembro, a São Paulo Tech Week, que aconteceu dentro do Intalks, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. A gente fez vários fóruns de tecnologia. E uma das coisas que foi discutido aqui no São Paulo Tech Week foi essa questão da São Paulo depende de economia compartilhada. Economia compartilhada, São Paulo sem economia compartilhada vai andar para trás. O paulistano tem que aprender a compartilhar o transporte, a compartilhar o imóvel, a compartilhar o escritório, a compartilhar os ativos, né? Porque o brasileiro é o que você falou, né? A geração antiga tinha aquela cultura de posse, né? O sucesso é casar, ter uma casa, ter um carro, ter cultura de posse. E já não é mais o futuro. E eu vejo essa geração que está chegando agora, por exemplo, né? Pego meus filhos ali, que para eles é super normal você falar, né? Já dessa questão compartilhada. Como que você vê aí, com base na tua experiência, o futuro dessa economia compartilhada? A gente vai conseguir ter microbairros compartilhados? A gente vai conseguir, sei lá, o futuro vai ter residência compartilhada? Você até citou a Viva Real aí, você já consegue encontrar no site da Viva, do Zap, residências compartilhadas hoje, né? Como foi o movimento do Airbnb para turismo, talvez ele chegue no residencial. Como é que você vê isso? Eu espero que isso aconteça, Tiago, mas a nossa legislação é muito antiquada e a gente demora, às vezes, muito para atualizar. Eu já escrevi várias vezes na Vejinha sobre o caso do Pacaembu. O Pacaembu, hoje, 40% dos imóveis estão à venda ou para alugar e estão vazios. Então, você tem uma área no meio da cidade, com metrô na porta, de 1 milhão de metros quadrados, com apenas 4 mil habitantes, que é um baita desperdício. Agora, se você, Tiago, tiver uma casa lá de 1.500 metros quadrados e falar, olha, isso aqui é grande demais, ninguém vai pagar por essa casa tão grande, eu quero subdividir para 4 amigos que querem morar juntos, mas cada um quer a sua escritura. Então, um fica no primeiro andar, o outro no térreo, a outra fica na edícula porque gosta do jardim. Isso hoje é proibido. Enquanto em boa parte do mundo, isso, quem conhece Nova York ou Londres, sabe que em Londres, até o basement, o porão das mansões antigas, hoje, esse porão já é um apartamento. Nova York, as townhouses foram subdivididas em 4, 5 apartamentos. Aliás, tem algumas cidades americanas onde a cultura da startup é muito forte, como Portland, em Oregon, ou Minneapolis, em Minnesota. Essas 2 cidades aprovaram leis recentemente radicais para baratear o preço da moradia do metro quadrado para continuar atraindo jovens da economia digital. Como? Hoje em dia, qualquer casa em Portland ou em Minneapolis pode ser subdividida em até 3 apartamentos. No caso de Portland, é mais radical, pode ser subdividida em 6, desde que 2 dessas unidades tenham um valor mais baixo para poder hospedar também pessoas que não sejam ricas, entre aspas. Então, é uma maneira de você adensar bairros centrais dessas cidades e fazer com que o metro quadrado seja competitivo, porque a economia de uma cidade não vai para frente se jovem nenhum poder morar nela. São Francisco tem esse pânico no momento, porque por causa do Vale do Silício é o metro quadrado mais caro dos Estados Unidos. Então, o prefeito de São Francisco aprovou que até garagens de sobrados virem unidades habitacionais. No Brasil, a gente conhece o nosso grau de burocracia. Então, hoje, um prédio comercial no centro ou na Faria Lima, que você quiser transformar em residencial, é um calvário burocrático e vai levar alguns anos.
Em Nova York, depois do 11 de setembro e depois da crise de 2008, dezenas de prédios comerciais viraram prédios de apartamentos. Aliás, só downtown Manhattan tem 25 mil apartamentos em antigos prédios comerciais que tinham bancos, etc. Então, eu concordo contigo, Tiago. O meu medo é que as nossas leis, a nossa burocracia, o nosso imobilismo dificultem essa transição para esses bairros mais compartilhados, para essas casas compartilhadas. Muito bom, ótimo ponto de vista. Fica a dica aqui, né? Quando a gente trouxer os nossos próximos convidados do Intox aqui, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que já esteve aqui no Intox, inclusive, ano passado, né? Da gente tentar flexibilizar, afinal de contas, o paulistano merece, né? Não só o paulistano brasileiro como todo, mas merece se beneficiar, né? De tudo que a economia compartilhada pode trazer aí de vantagem. Queria mudar um pouco, Raul, saiu fora da caixinha aqui. Teve um Twitter que eu acompanhei da Vejinha o ano passado, que falava sobre diversidade. Eu lembro que ele viralizou. Falava que diversidade é um patrimônio, não um cargo, né? Não um encargo, perdão, a ser carregado. Se eu não me engano, foi até do Cortella, que foi repostado pela Veja. E a gente está na cidade mais diversa do Brasil, mas não necessariamente a cidade mais inclusiva. A gente sabe dos desafios ainda de São Paulo de ser inclusivo. E, inclusive, na capinha da Vejinha dessa semana, né, a gente está falando aqui que São Paulo é a capital do Nordeste, né? Como São Paulo é acolhedora, e sempre foi acolhedora, afinal de contas, São Paulo foi formada, né, por povos de todo o Brasil, de todo o mundo. Como você vê essa questão de diversidade e inclusão em São Paulo para o futuro? E se você tivesse que dar dicas para quem está nos ouvindo agora, quem está nos vendo agora, como que as empresas e as pessoas podem ser mais diversas, mais inclusivas nas empresas, na casa, nos relacionamentos familiares e tudo mais? Olha, eu acho que a maior ferramenta que existe na história da humanidade para a diversidade se chama educação. Educação é educação de qualidade, né? Porque o Brasil já universalizou a educação, mas ainda tem uma enorme desigualdade entre o que umas crianças aprendem e outras não. Então, a gente tem que ampliar demais a educação e a gente tem que ampliar especialmente os postos de decisão, né? Nas empresas sempre saem aí rankings, né? De poucas mulheres CEOs, poucas mulheres nos conselhos das grandes empresas. E a gente tem que se perguntar por quê. Eu tenho vários palpites. Um deles é que as empresas, os espaços de socialização em empresas muito grandes, que acontecem fora do ambiente de trabalho, envolvem o jogo de futebol, o jogo de tênis, o golfe, o churrasco, o papinho do happy hour. E mulheres, normalmente, não são convidadas para esses eventos. Eventos onde se forjam as relações de amizade entre chefias. Então, se o chefe não convive com mulheres, ou não convive com negros, ou não convive com gays e lésbicas e trans, não convive com gente de outros lugares, que não frequenta o mesmo clube, o mesmo tênis, que não vai na reunião de escola dos filhos, porque são escolas muito caras, você sempre vai estar falando com as mesmas pessoas. Então, isso é algo que São Paulo precisa melhorar muito. Agora, a gente também tem que lembrar, até para não ser complacente, que São Paulo foi uma cidade muito diversa na primeira metade do século XX. Não é mais. Eu acho que a gente dorme em cima aí dos louros, das premiações, mas quando me perguntam São Paulo é a capital mundial da gastronomia, ou até a melhor gastronomia do mundo, minha resposta imediata é não. Nós não temos grandes restaurantes vietnamitas, porque não temos imigrantes vietnamitas. Como não temos imigrantes indianos, tailandeses. Os europeus que vinham para cá deixaram de vir em grandes quantidades há 70 anos. Buenos Aires tem mais imigração latino-americana que São Paulo e Rio juntos. A população paulistana nascida no exterior não chega a 2%. Em Nova York é 30%. Em Paris ou Madrid é 15%. Então, nós somos hoje uma sociedade monoglota, onde quase todo mundo nasceu no Brasil,
e que nós nos achamos muito internacionais. A capa do Nordeste, para mim, aliás, abriu muitos olhos sobre como a nossa relação com migração e imigração ainda é tóxica. Eu lembro que teve gente criticando a capa e a revista porque vocês só colocaram migrantes que enriqueceram. Ou vocês não falaram que São Paulo maltrata os nordestinos. Ou pior, que nós demos a entender que quem ficou no Nordeste e não migrou não teria tido o mesmo sucesso. Gente, eu morei em Nova York um bom tempo e lá eles celebram a toda hora o sucesso da migração italiana. Isso não quer dizer um desrespeito com a Itália ou uma ideia de que a Itália não tenha dado certo. O migrante ou imigrante é a pessoa sem condições e que vai correr atrás de um sonho, de uma ambição e, às vezes, da própria sobrevivência. Então, se você está rico e feliz em Teresina, ótimo, ou em Fortaleza. Agora, teve gente criticando, sei lá, a baiana que criou esse império aí das massagens, a Renata França. Gente, ela chegou aqui em São Paulo dormindo no chão. Ela não tinha onde ficar. Né? O Aldemir, que é um dos grandes personagens da matéria, chegou aqui como servente de pedreiro. Ele fala na entrevista, né? A única coisa que eu sabia fazer na vida era carregar sacos. Hoje ele tem uma construtora com 500 funcionários e está construindo o Fazano de Itaim. Em vez de a gente celebrar, as pessoas ficaram irritadas, que é a maior prova que nós estamos enferrujados em discutir migração e imigração e desse ganha-ganha. O Nordeste ganha quando seus filhos vêm para cá, enriquecem e podem ajudar os parentes que ficaram. E São Paulo, sem dúvida nenhuma, seria uma cidade muito pior, menos desenvolvida, se os nordestinos não tivessem vindo para cá. Mas, de novo, a gente ainda está engatinhando para falar de diversidade. Com certeza. Inclusive, eu queria até trazer mais uma nesse ponto, uma pergunta aqui da Andréa Schwartz, que inclusive grande parceira, já esteve aqui no Talks com a gente, né? LinkedIn, Top Voice, gigante, Andréa. Qual o papel da mídia no processo de trazer mais representatividade e inclusão para a sociedade? Eu acho que você cumpriu um pouquinho, mas se quiser pincelar sobre esse ponto também, Raul. Eu acho que a gente tem um enorme papel, enorme. Eu acho que a mídia tem mudado. Então, por exemplo, lembrando, aliás, no caso da Andréa, né, a gente já deu várias capas, né, tanto da superação até profissional de cadeirantes ou pessoas com deficiências que conseguiram chegar a cargos altos nas suas empresas, mas também gente de áreas que trabalham diretamente com problemas, por exemplo, de acessibilidade, né? A gente falou de uma arquiteta cadeirante, fizemos uma matéria com ela sobre como ela adapta prédios aí na prancheta no seu trabalho para deixar a cidade mais acessível. Agora, a mídia sozinha não faz milagre, né? A mídia, ela retrata o que é a sociedade, né? Voltando ao caso do Nordeste, né? Claro que muitos dos nordestinos que enriquecem e ficaram bem-sucedidos são brancos. E 9 governadores do Nordeste hoje, os 9 são brancos. Então, a mídia não vai conseguir... vamos só entrevistar prefeitos negros. Olha, nas capitais do Nordeste e nas capitais do Sudeste, todos os prefeitos são brancos. Então, a mídia tem que refletir uma realidade. A gente não vai, não, vamos só entrevistar o prefeito daquela cidade pequena que é negro e vamos ignorar o Bruno Covas, que é branco. A gente tem que falar com o Bruno Covas, temos que falar com o Dória, e com o Zema, e com o Calil. Aliás, o fato de não ter mulheres prefeitas nas maiores cidades do Sudeste diz muito. O Congresso brasileiro tem menos deputadas mulheres per capita que qualquer país do Extremo Oriente. E olha aqui, Coreia, China e Japão são mega machistas. E tem mais mulheres no Congresso do que o Congresso brasileiro. Taiwan é presidido por uma mulher. E, aliás, de longe é o lugar que melhor soube lidar com a pandemia. Mais ainda que a Nova Zelândia. Eu acho que a Nova Zelândia ganha aí muito destaque, porque a Jacinda Ardern é super carismática, simpática, fala inglês. Mas a presidente de Taiwan tem feito aí coisas incríveis
sendo aí uma ilha de população chinesa no litoral da China, que conseguiram controlar incrivelmente a pandemia. Bom, Raul, muito obrigado aí pelos comentários. Vou deixar o Raul tomar mais uma aguinha ali, pessoal. E lembrando a todos que estão conectados aí, ó, tá super bacana o bate-papo com o Raul Loures, editor-chefe da Veja São Paulo, urbanista, né? E tá dando a visão dele aqui sobre as cidades no futuro pós-pandemia. Ora, não tem como não comentar, né? A gente falou da Vejinha, a capa da Veja tá aqui, né? A vitória da vacina. Queria pegar um pouquinho do teu ponto de vista aí, quando a gente está falando de saúde pública, né, políticas de saúde pública e tudo mais, o Brasil sempre foi considerado por ser um exemplo com o SUS e tudo mais, né? Apesar de ser um tema foge um pouquinho, digamos assim, quando a gente está falando de futuro, mas você não acha que talvez essa pandemia vai fazer com que o Brasil se reinvente em termos de... A gente precisa ter uma indústria nacional farmacêutica tão forte quanto a internacional? Não dá para descobrir num momento como esse de que a gente sabe fazer a vacina, mas que o insumo vem de fora? Será que a gente não tem que ter esse insumo aqui? Como é que é a tua visão, né? São provocações aí para ti, sobre essa polêmica toda em torno da vacina? Olha, eu tenho medo de que empresários espertinhos, especialmente aqueles amigos do rei, aproveitem esse momento para pedir mais benesses para criar a indústria estratégica nacional. Eu já vi esse filme outras vezes, né? Na década passada, quando o Brasil estava nadando em dólares da exportação de commodities para a China, o governo brasileiro teve brilhantes ideias, né? Criar a indústria frigorífica nacional, criar uma rede de uma tele 100% nacional, criar empresas, especialmente escolhendo amigos, né? Então tinha a Ike, tinha a Joesley, tinha o submarino nuclear, presentinho para os militares, indústria naval, e tudo isso despejou bilhões de reais sem dar nenhum resultado. Enquanto países que importam a vacina estão conseguindo vacinar numa velocidade enorme. Ou seja, organização e gestão é uma coisa, ter indústria local é outra. Eu acho que o Brasil, por décadas, investiu bilhões em indústria estratégica e quase nada em educação, nem em habitação, como a gente falou antes. As pessoas amam usar a Coreia como exemplo, mas estudam bem pouco a Coreia. A gente tem que lembrar que a Coreia vira uma potência industrial depois de ter toda a sua sociedade educada, depois de formar muito mais engenheiros per capita que o Brasil. Aqui a gente costuma querer começar a construir a casa pelo telhado. Então, o telhado sem fundamento, com pé de barro. Então, desde Vargas, a gente quer criar indústria nacional sem ter engenheiros, sem ter mão de obra qualificada ou produtiva. Então, isso me dá medo, porque quando o governo fica escolhendo quem é o bem-aventurado que vai ganhar empréstimo com juros amigáveis do BNDES, vai ganhar terreno de graça, vai ganhar estímulos, me dá um certo medo. Eu acho que para a gente criar um setor competitivo na economia brasileira, há 100 reformas muito conhecidas que a gente nunca toca. Ou seja, nós somos um país que tem que reconhecer firma, que tem que autenticar firma, que tem cartório para tudo, que tem 50 impostos diferentes, que você precisa de um batalhão de advogados, consultores e contadores para abrir uma lojinha na esquina, onde tudo é caro, onde um restaurante, para sobreviver, tem que ter segurança 24 horas, senão alguém pode invadir e levar a tua cozinha. Então, seria muito mais justo você criar uma estrutura, um sistema, onde quem tivesse grandes ideias, trabalhasse muito, pudesse crescer, em vez de só permitir crescimento a quem tem bons contatos no governo, que é a nossa história dos últimos 100 anos. A gente ainda progrediu muito pouco nessa questão de vamos estimular que as pessoas abram os seus negócios. Quando eu morei na China, quando eu morei nos Estados Unidos, eu aluguei meu apartamento nessas cidades. Eu consegui a TV a cabo e internet em 2, 3 dias. Aqui a gente sabe
que às vezes pode levar meses e meses e meses para tirar um documento, sendo nacional. Eu lá como estrangeiro, trabalhando tanto para a Folha quanto para a Veja, eu conseguia muito rapidamente resolver minha vida. A gente tem que saber facilitar a vida para todo mundo e não só para alguns. Muito bom, obrigado, Raul, por ponto de vista. Vou trazer um outro tema aqui que eu acho que vamos mudar aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com algumas capas que eu selecionei da Vejinha aqui, que inclusive eu gosto muito e eu queria a tua opinião. Essa capa aqui nos marcou porque foi ali 2019, o boom dos patinetes e tudo, foi quando saiu os Faria Limers, né? Isso. Inclusive a Regos é citada na reportagem, fala dos coworkings na região da Faria Lima, é muito legal. E logo na sequência, né, a gente teve ali os Moemers, né, que falava de toda a coisa do bairro de Moema também. Recentemente os Santa Ceciliers ali, muito legal. O que eu queria te perguntar com isso aqui? Esse é o tipo de conteúdo, assim, quando que a Vejinha traz para o paulistano e que vende mais, não necessariamente mais rentável, mas que assim, as pessoas se identificam. Como é que é na redação as pessoas voltarem para vocês e falar o seguinte: pô, eu me identifiquei, eu sou um Moemer mesmo, olha só. Como que é isso para vocês? E como é que é feita essa identificação? Porque, por exemplo, a gente que está em São Paulo inteiro, então, eu me identifiquei muito com essas capas, vendo tudo ali, assim. A do Faria Limer foi... Eu postei no Instagram, a gente brincou lá no Faria Lima Elevator, foi um negócio muito legal na época por causa disso, né? E os outros bairros continuam saindo. Como é que vocês montam isso aqui? Olha, os Faria Limers foram a capa aí mais lida da história da Vejinha, então diz muito. Essa capa do Nordeste já deve estar entre as 5 mais lidas, mas a dos Faria Limers foi a mais lida até hoje, e eu acho que foi uma coisa do espírito da época, né? Eu pautei 2 repórteres muito boas para irem atrás de personagens e da história, porque eu acho que São Paulo, por ser uma cidade muito nova, a gente ainda não celebra ou estuda ou se aprofunda na característica, na identidade de cada bairro. Basta ir para o Rio, que você vê claramente quem é do Meier, quem é da Tijuca, quem é de Botafogo, quem é do Leblon. E as pessoas celebram, ou se criticam, ou competem. A Barra da Tijuca tem uma outra identidade. E aqui em São Paulo tudo é tão recente. E o centro da cidade foi mudando tantas vezes, né? O que a Paulista, o que a Faria Lima, o que a Berrini, que eu acho que a gente precisa. Você fala que a gente se diverte. Eu acho que o paulistano gosta de se olhar no espelho. Uma boa parte dos leitores da reportagem dos Faria Limers eram Santa Cecílias. Tirando sarro, eu via pelas redes sociais o Santa Cecília dizendo que absurdo, esse povo americanizado, que anda com esse coletinho de gomos da North Face e patinete, etc. Só que quando a gente deu a capa de Santa Cecília, houve uma certa desforra. Muitos amigos e leitores da Faria Lima falando: esse povo aí imita o Brooklyn, é tudo hipster, tudo americanizado, com samambaias, as roupas aí meio hippies, etc. Então, é algo, além de divertido, é algo que faz a gente ter até mais carinho pela nossa cidade, né? A gente vai descobrindo que a cidade é muito grande e que não é homogênea, né? A gente fez uma capa dos Moquencers, né? Em homenagem à Moca, é impressionante, né? Ou seja, eu que acho que conheço muito bem São Paulo, assim, me surpreendi demais com essa ideia que a Moca fala que São Paulo é uma cidade de sorte por fazer divisa com a Moca. E a ideia de principado, né? O principado da Moca e tudo mais. E até há uma tensão lá entre a Moca tradicional e esses novos moquencers, tatuados, hipsters, modernos, que estão indo para lá atrás de mais espaço e de 1 metro quadrado mais barato. Mas a gente pretende continuar estudando essas identidades paulistanas. Muito legal. Daqui a pouco a gente faz uma capa aqui dos coworkers. Uma piada. O público da economia compartilhada aqui. Muito legal, Raul. Obrigado aí pela explicação. O pessoal aqui, ó. Olha os moquenses aí, ó. A Moca é tudo. Tá na live aí, ó.
Não adianta, você não pode dar confiança para o moquense, vocês sabem como é que é, né? Eu tenho vários amigos lá na Moca tradicional, olha, um abraço para eles. Torcem para os Juventus. Os Moemers também, não, né? Sabe como é que é? Muito legal. Eu gosto bastante. Eu acho que isso conecta com a pessoa, conecta com a sociedade, conecta com o seu estilo de vida. E a gente está migrando para um negócio meio tribal hoje em dia, né? A pessoa quer pertencer a uma tribo, ela quer pertencer a alguma coisa. Então, se a tribo não é o emprego, não são os amigos, é o bairro onde ela mora, né? Verdade. Muito bom. Raul, consciente do tempo, né? O que é bom dura pouco, pessoal. Já estamos caminhando aqui para 1 hora de live. Você me permite, antes de eu passar para você fazer aqui os seus encerramentos finais, seu recado final para todo mundo aqui, deixa eu divulgar as próximas lives aqui do Intalks. Então, a gente vai ter amanhã, pessoal, 11h30 da manhã aqui, a Jéssica Branca, gerontóloga, a Cristiane Nogueira, que é psicóloga e neuropsicóloga, ambas, né, da CNS. A gente vai falar sobre o Janeiro Branco. Para quem não sabe, Janeiro Branco é um movimento que nasceu no Brasil de conscientização, né, sobre os impactos da depressão, doenças neurológicas, e a gente vai estar falando isso amanhã aqui, 11h30. Dia 1º de fevereiro, tem uma live muito legal aqui com o Jacob Brown, né, speaker palestrante. A live será em inglês, às 8 da noite. Eu vou estar aqui com a minha colega Tati Bota, que vai estar falando aqui sobre, né, um novo mindset aí, que é o fail forward. Para quem não sabe, a falha para frente. Né? Como assim, né? Você tem que falhar para aprender? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso que a gente vai discutir aqui na segunda-feira, 8 da noite, tá, pessoal? Fica ligado para o horário que é diferente. Para quem não, tenho certeza que todo mundo conhece, mas quem quiser, site da Vejinha, só acompanhar lá, né? Entrar no vejasp.abril.com.br, acompanhar o site da Vejinha. E para quem não segue ainda, o Raul no LinkedIn tá perdendo tempo, segue que ele compartilha muito conteúdo legal. Ele tá marcado aqui no enunciado da live, né? Então tá o nome do Raul marcado lá, vocês clicam aí, seguem ele, para também estar conectado com o Raul aqui no LinkedIn. Raul, tendo dito tudo isso, com base em tudo que a gente conversou nessa última hora, que foi bem bacana, bem produtiva, uma participação muito legal de todo mundo, qual é que é o futuro, então, na tua visão, resumindo aí, das cidades no pós-pandemia? Olha, eu quero ser otimista, a gente precisa ser otimista, mas é um papel de cada um de nós cuidar da nossa cidade. E o cuidar da nossa cidade não é apenas deixar de jogar lixo na rua, construir um muro alto com grades, lanças, crocodilos e se isolar. É usar a cidade. As melhores cidades do mundo, você vê gente na rua. É o que eu martelo muito. Aliás, quem me segue no Instagram sabe que eu posto muitas fotos de bons e maus exemplos, tanto de São Paulo como do mundo afora, mas eu não conheço cidade amuralhada, de condomínios fechados, que as pessoas sonhem em passear, sonhem passar férias, sonhem morar o resto da vida. A força de Buenos Aires, a força do Rio de Janeiro, a força da Avenida Higienópolis ou da Avenida Paulista, ou de Madrid a Nova York, é ter comércio, ter restaurante, ter loja, ter gente de idades variadas e profissões variadas andando, circulando de manhã, de tarde e de noite. Segurança a gente só consegue com gente na rua. Está mais do que provado que ter milhões de guaritas e milhões de seguranças não faz que alguns bairros paulistanos ainda sejam muito inseguros. Enquanto onde tem muita gente, você cria, né, essa vigilância espontânea, que é uma garantia aí de paz, de tranquilidade, de vida segura. Então, usem o seu bairro, apoiem o comércio local, caminhem, andem de bicicleta, andem de metrô, que é a melhor maneira de a gente defender aí a nossa cidade num momento tão difícil. Muito bom, obrigado, Raul, pelos comentários. Deixa eu trazer a gente de volta aqui. Raul, você me permite, estão me puxando a orelha aqui, que eu esqueci de divulgar outras lives da semana que vem aqui. Vou divulgar rapidinho, pessoal. Então, ó, dia 2 de fevereiro aqui a gente tem um fórum de trabalho flexível no Intalks, né? Que
vai ter participação de vários coworkings, a Bureaucracy vai estar junto com a gente aqui, a gente vai ter coworkings do Brasil inteiro participando, vai ser muito bacana, depois eu mando mais informações para vocês. Dia 3 de fevereiro, 11h30, eu recebo o Rodrigo Dantas, diretor de tecnologia do Itaú, do Banco Itaú, numa live digital, né, oferecida pela Verity aqui no Intalks, onde a gente vai falar de transformação digital nos grandes bancos. E dia 4 eu recebo o gigante Ricardo Battistini, fundador e diretor comercial da revista The President. A gente vai falar do poder do networking corporativo. Então, perdão, gente, acabou passando esses 3 aqui, mas deu tempo de divulgar aqui rapidinho para vocês. Raul, muito obrigado pela participação, por compartilhar com a gente essa visão extremamente interessante sobre as cidades, né, sobre a sua perspectiva, toda essa massa cinzenta aí, né, de tudo que você já acumulou ao longo da vida. Parabéns pela trajetória. Portas do Intox, da Regos, da Level, do Space, sempre aberta aí para ti, sempre que quiser voltar. E vou pedir que você fique aí um pouquinho, vou passar um vídeo encerrando aqui para que todo mundo comente aí, quem curtiu a live, manda seu comentário, a gente vai passar no vídeo de encerramento aqui para o Raul poder ver, tá bom? Obrigado, Raul, de coração pela participação. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Muito obrigado.